Neste exato instante, enquanto você tenta lidar com a pressão das contas acumuladas e sente o coração apertado diante das incertezas do amanhã, algo invisível aos seus olhos está se movendo em uma dimensão superior. Portas espirituais que você nem imaginava existir acabam de ser abertas, e uma liberação poderosa foi decretada sobre a sua vida financeira, rompendo cadeias que mantinham a abundância bloqueada por forças que vão além da compreensão humana. Não foi por coincidência que você chegou até aqui. Existe um propósito maior guiando este momento, como se o próprio Espírito Santo tivesse reconhecido que o ciclo de escassez que você enfrentava atingiu seu limite. Por isso, uma ordem foi dada aos mensageiros celestiais para agir diretamente em sua realidade, trazendo provisão e transformação onde antes havia apenas dificuldades. Este espaço é mais do que um simples canal. É um ponto de encontro de fé, oração e proteção espiritual. Um lugar onde pessoas se unem diariamente para fortalecer umas às outras, formando uma corrente de luz capaz de superar barreiras, dissolver dívidas e abrir caminhos que pareciam impossíveis. Ao se conectar com essa energia, você não apenas participa, mas também se torna parte de um movimento que acredita na força da fé para mudar destinos. Se dentro de você existe a sensação de que sua vida tem sido uma batalha constante, onde o dinheiro parece escapar sem explicação e os esforços nunca são suficientes, este pode ser o momento de virar essa página. Ao tomar uma atitude simples, como se conectar, demonstrar sua fé e compartilhar essa mensagem, você simbolicamente declara que está pronto para receber uma intervenção divina, permitindo que uma nova realidade comece a se manifestar. Cada gesto de fé funciona como um sinal que ecoa além do mundo físico, indicando que você está aberto para mudanças, para novas oportunidades e para um fluxo de prosperidade que pode alcançar não apenas você, mas também aqueles que fazem parte da sua história. Ao compartilhar essa mensagem com pessoas que você ama, você amplia essa corrente de esperança, como se estivesse estendendo um manto de proteção e abundância sobre todos ao seu redor, fortalecendo laços e criando um ambiente onde a fé coletiva ganha ainda mais força. Agora, ao afirmar com convicção que sua prosperidade já está determinada, você começa a alinhar seus pensamentos com uma nova frequência, permitindo que seu ambiente, suas decisões e suas oportunidades passem a refletir essa mudança interna. E diante de tudo isso, surge a primeira grande força espiritual que simboliza coragem, proteção e vitória sobre as adversidades, posicionando-se como um defensor ativo diante das suas necessidades e dos desafios que pareciam intransponíveis, pronto para abrir caminho onde antes só havia resistência. Aquele cujo nome ressoa como um grito de guerra eterno, proclamando quem é como Deus, não é apenas um ser de luz que protege contra perigos visíveis. Miguel se manifesta como o comandante das hostes celestiais, o agente da justiça divina que pisa firmemente sobre a cabeça da serpente, que simboliza a miséria e a opressão. A escassez, muitas vezes, não é apenas uma condição material, mas uma ferramenta sutil usada pelo inimigo para enfraquecer sua identidade, fazendo você esquecer que carrega dentro de si a herança de um filho do rei. No livro de Daniel, vemos que houve momentos em que as respostas às orações pareciam atrasadas, como se forças invisíveis bloqueassem o agir divino. E foi nesse cenário que Miguel interveio, rompendo as barreiras espirituais com sua autoridade e poder. Talvez você esteja enfrentando algo semelhante agora. Uma fase em que o dinheiro parece desaparecer rapidamente, em que oportunidades se fecham sem explicação e em que o esforço não se traduz em recompensa. Isso não é apenas acaso ou falta de sorte, mas pode ser entendido como uma resistência espiritual que tenta impedir você de acessar aquilo que já foi preparado para a sua vida. Nesse contexto, imagine Miguel sendo enviado para cortar os laços invisíveis da escassez, desfazendo correntes de dívidas, quebrando ciclos negativos que parecem se repetir ao longo das gerações e abrindo caminho para uma nova realidade. Ele é o defensor daqueles que pertencem a Deus, e quando sua presença se estabelece, tudo aquilo que representa perda, desgaste e fracasso começa a perder força. Visualize esse guardião espiritual posicionado diante da sua casa, do seu trabalho, dos seus projetos, impedindo que qualquer influência de falência, medo ou destruição ultrapasse esse limite. Miguel é também aquele que liderou a batalha contra o dragão, expulsando-o dos céus,
e essa mesma autoridade pode ser percebida como atuante agora, limpando o ambiente espiritual ao seu redor, trazendo ordem onde havia confusão e expulsando toda a energia que favorece o fracasso. No entanto, essa ação não acontece isoladamente, pois logo após a intervenção firme de Miguel, surge a presença iluminadora de Gabriel, trazendo entendimento e direção. Se Miguel representa a força que remove obstáculos, Gabriel simboliza a clareza que orienta o caminho, sendo o mensageiro que anuncia novas possibilidades e revela estratégias antes ocultas. Muitas vezes, a prosperidade não se manifesta não por falta de esforço, mas porque a mente está sobrecarregada por preocupações, dúvidas e pensamentos negativos que impedem a percepção das oportunidades. Gabriel atua justamente nesse ponto, trazendo discernimento, ajudando você a enxergar com mais clareza onde investir sua energia, como se comunicar e quais decisões tomar. Assim como fez com Daniel, trazendo compreensão em meio à confusão, ele também pode ser entendido como aquele que inspira ideias, que desperta percepções e que orienta escolhas importantes. Aqueles momentos em que surge uma intuição inesperada, um insight que parece vir do nada ou uma sensação de alerta sobre determinada situação, podem ser vistos como esse tipo de influência ajudando a alinhar sua mente com uma direção mais sábia. É como se uma névoa fosse retirada, permitindo que você enxergue com mais precisão o seu valor, suas capacidades e o potencial que existe dentro de você. Nesse novo estado de clareza, decisões passam a ser tomadas com mais segurança. Oportunidades começam a fazer sentido e caminhos antes ignorados se tornam evidentes. A mensagem que se revela nesse processo é que o ciclo de esforço sem retorno pode chegar ao fim, dando lugar a uma fase em que trabalho e recompensa caminham juntos, onde reconhecimento e crescimento se tornam possíveis. A combinação da força de Miguel com a revelação de Gabriel cria um movimento completo. Primeiro, removem-se os bloqueios, depois, abre-se a visão para avançar. E assim, pouco a pouco, aquilo que parecia estagnado começa a fluir, aquilo que estava fechado começa a se abrir, e aquilo que parecia impossível começa a se tornar realidade, conduzindo você a uma nova percepção de abundância, propósito e direção. Porque nas próximas horas você começará a perceber sinais evidentes, ideias inesperadas e até sonhos reveladores, que indicarão com clareza onde a sua prosperidade esteve escondida todo esse tempo e quais atitudes você precisa tomar para finalmente acessá-la. E nesse mover espiritual, Gabriel surge como um mensageiro fiel, aquele que assegura que a promessa de abundância encontre o seu destino sem desvios, independente das barreiras que o sistema tente levantar diante de você. Ao mesmo tempo, para completar essa poderosa atuação celestial, Deus envia Rafael, conhecido como o médico divino, o arcanjo que traz cura profunda e restauração para todas as áreas da sua vida financeira. Rafael age como um bálsamo que alcança não apenas as circunstâncias externas, mas também as feridas internas deixadas por tempos de escassez, tocando a alma e até o corpo. Afinal, a falta de recursos muitas vezes adoece o coração, provoca conflitos dentro de casa e gera um cansaço silencioso que vai apagando a alegria de viver. É nesse cenário que Rafael se manifesta como guia seguro e restaurador das famílias, aquele que, conforme relatado no livro de Tobias, remove a cegueira e afasta toda influência destrutiva. Pense em quantas marcas emocionais você carrega por já ter sido humilhado ou por não conseguir cumprir compromissos financeiros, quantas vezes o peso da escassez pareceu esmagar suas forças enquanto outros desejavam a sua queda. Agora, visualize Rafael entrando na sua história para realizar uma verdadeira transformação espiritual na forma como você enxerga e se relaciona com a abundância. Ele traz consigo o remédio do céu, capaz de curar o medo de prosperar e devolver a energia que foi consumida ao longo de anos de luta, transformando desgaste em honra. Ele abre seus olhos para que você reconheça as bênçãos que já possui, ao mesmo tempo em que conduz provisões onde antes só havia falta. Com Rafael ao seu lado, caminhos antes inseguros se tornam firmes e jornadas cansativas passam a ser percorridas com leveza e confiança. É importante compreender que esses três arcanjos atuam em perfeita sintonia. Enquanto Miguel enfrenta tudo aquilo que externamente tenta impedir o seu avanço e roubar o seu sustento,
Gabriel ilumina sua mente com estratégias, discernimento e sabedoria para multiplicar aquilo que já está em suas mãos. E Rafael trabalha nas áreas internas, restaurando feridas antigas para que você seja capaz de viver a prosperidade com equilíbrio, saúde e paz. Trata-se de uma ação completa, um verdadeiro resgate que envolve espírito, mente e circunstâncias. Deus não enviou apenas auxílio pontual, mas mobilizou um alto comando espiritual para garantir que você não permaneça apenas sobrevivendo em meio à crise, e sim que se levante como alguém que vence apesar dela. A batalha que você enfrenta é real, mas a ajuda que chegou até você é infinitamente maior. Mesmo que forças contrárias tentem mantê-lo preso na escassez, existe uma luz superior sendo liberada sobre a sua vida através desses mensageiros divinos. Talvez, ao ouvir essas palavras, você já consiga perceber uma mudança interna, como se algo estivesse sendo confirmado dentro de você. Isso é o Espírito Santo testemunhando que a sua busca por prosperidade foi ouvida e que a resposta já está em movimento. Você não precisa mais carregar sozinho o peso das preocupações, pois há um sustento espiritual sendo estabelecido em seu favor. Agora é tempo de se posicionar, de entrar em um momento profundo de fé e intercessão, reconhecendo que não se trata de palavras vazias, mas de uma declaração de guerra contra a escassez. Porém, antes de qualquer passo seguinte, existe uma chave essencial que precisa ser ativada: a gratidão antecipada. Quando você agradece antes mesmo de ver, você fortalece sua proteção espiritual e fecha portas para aquilo que tenta te enfraquecer. A reclamação, por outro lado, se torna uma brecha que alimenta a escassez e mantém você vulnerável. Por isso, escolha alinhar seu coração com a fé, reconhecendo que algo já começou a mudar, mesmo que ainda não seja totalmente visível. Convide agora Rafael a suavizar toda a amargura do coração, para que Miguel tenha autoridade para expulsar todo espírito impuro que se alimenta do que resta e enfraquece a sua vida. Se você ainda não compartilhou esta mensagem, faça isso neste momento, pois a luz da prosperidade que você espalha retorna multiplicada para a sua própria vida e para os seus caminhos financeiros. Não retenha aquilo que pode abençoar outros. Torne-se um instrumento de libertação para aqueles que também se encontram sufocados pela escassez e pelas limitações materiais. Vamos nos colocar em oração com intensidade e entrega, fechando os olhos, respirando profundamente e percebendo a presença divina ao redor, imaginando 3 arcanjos formando um círculo de proteção em chamas douradas. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, nos aproximamos com fé firme e coragem espiritual, reconhecendo que as nossas batalhas não são contra pessoas, mas contra forças invisíveis que tentam aprisionar através da miséria, da dívida e do desânimo. Sabemos que os teus mensageiros celestiais são enviados para servir aqueles que caminham na salvação. Por isso, clamamos agora pela atuação poderosa dos teus arcanjos. Miguel, guerreiro celestial e defensor dos justos, entra em ação contra toda a energia de escassez e ruína financeira, protegendo-nos das armadilhas que tentam nos fazer cair. Com a autoridade que te foi dada por Deus, afasta para longe todo espírito destruidor, todo devorador invisível que tenta bloquear o progresso e enfraquecer o fruto do trabalho. Levanta a tua espada espiritual sobre a vida financeira desta pessoa, tocando cada área onde há dificuldade, seja nas contas, nos compromissos ou nas decisões econômicas, rompendo cadeias antigas que vieram de gerações passadas e desfazendo nós que pareciam impossíveis de resolver. Que tua proteção envolva o trabalho, os negócios e os planos futuros, impedindo qualquer perda, prejuízo ou ataque inesperado, e que toda preocupação com dívidas desapareça deste lar. Gabriel, mensageiro da luz e da revelação, inspira agora a mente com ideias valiosas e caminhos prósperos, afastando toda a confusão causada pelo medo e pela insegurança. Traz discernimento para decisões importantes, orienta escolhas certas e ilumina parcerias que tragam crescimento verdadeiro. Que uma nova fase se abra, cheia de oportunidades que ninguém poderá bloquear, e que toda palavra negativa lançada contra esta pessoa seja anulada pela verdade divina. Revela estratégias ocultas, soluções inesperadas e caminhos seguros para superar qualquer crise, trazendo sabedoria e clareza em cada passo. Rafael, curador divino e guia protetor, derrama tua cura sobre o interior e também sobre a vida financeira,
restaurando aquilo que foi ferido pela escassez e pelo sofrimento. Alivia o peso emocional causado pelas dificuldades, acalma a mente inquieta, remove a ansiedade que tira o descanso e devolve a paz que fortalece o espírito. Restaura a motivação, a alegria de produzir e a disposição para recomeçar, curando também as marcas deixadas por perdas e humilhações do passado. Conduz esta pessoa por caminhos seguros, alinhados com princípios justos e prósperos, protegendo cada decisão e trazendo provisão constante, para que nunca falte o necessário e haja sempre abundância suficiente para compartilhar com outros. Que assim seja, com fé, confiança e entrega total. Senhor Deus, neste momento nós selamos esta oração pela fé, confiando plenamente na vitória que vem de Ti e na transformação que já começa a acontecer na vida financeira de cada pessoa que se conecta com estas palavras, pois cremos que os céus estão abertos e que o Teu agir não encontra barreiras, não encontra limites e não se atrasa, alcançando cada necessidade no tempo perfeito. Por isso rejeitamos toda forma de derrota, recusamos viver debaixo da escassez e não aceitamos mais a realidade da falta dominando nossos dias, porque reconhecemos que somos Teus filhos, herdeiros das Tuas promessas e participantes de uma herança espiritual que não pode ser anulada pelas circunstâncias visíveis. Agradecemos porque o Senhor ouve cada clamor, cada pensamento silencioso e cada lágrima derramada, e porque a Tua resposta sempre chega, trazendo direção, livramento e provisão. Declaramos com confiança que a partir de agora, uma nova história começa a ser escrita dentro desta casa. Onde antes havia preocupação, agora haverá paz, onde havia confusão surgirá clareza, e onde havia portas fechadas surgirão caminhos que ninguém poderá impedir, e nesse instante uma tranquilidade profunda começa a preencher o seu interior como sinal de que algo já mudou, como evidência de que você não está mais carregando sozinho o peso das suas lutas e de que forças maiores estão operando ao seu favor, trazendo ordem ao que estava desorganizado e restaurando o que parecia perdido. Você não está mais sozinho diante das dificuldades, há uma proteção ao seu redor e uma direção sendo construída passo a passo, como alguém que abre caminho em meio aos obstáculos e prepara terreno firme para que você avance com segurança. Ideias novas começam a surgir, percepções mais claras começam a se formar, e até mesmo situações do passado que deixaram marcas começam a ser curadas pouco a pouco, formando dentro de você uma base mais forte para construir um futuro diferente. Você se torna agora alguém protegido, fortalecido e preparado para atrair novas oportunidades. E essa experiência não precisa ficar guardada apenas para você, pois ao compartilhar aquilo que sente e percebe, você pode fortalecer outras pessoas que estão enfrentando batalhas semelhantes e precisam de um sinal de esperança para continuar. Sua vivência pode se tornar um ponto de apoio para alguém que está quase desistindo, por isso permaneça firme, mantenha sua fé ativa e continue cultivando pensamentos alinhados com aquilo que você deseja viver. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso se manifeste sobre a sua vida de forma completa, alcançando suas mãos, seu trabalho, suas decisões e sua família, trazendo equilíbrio, proteção e crescimento contínuo. E que essa presença permaneça com você em todos os dias, fortalecendo sua caminhada e sustentando cada passo, porque a batalha, que muitas vezes não é vista, mas é sentida no dia a dia, não se vence apenas com esforço humano. Ela também exige posicionamento interior, consciência e perseverança. Muitas pessoas acreditam que as dificuldades financeiras são apenas resultado de números ou circunstâncias externas, mas existe também uma dimensão emocional e espiritual que influencia escolhas, comportamentos e oportunidades. E quando você começa a cuidar dessa dimensão, alinhando sua mente, suas atitudes e sua fé com uma visão mais elevada, você passa a enxergar caminhos que antes não percebia, desenvolve mais discernimento para evitar decisões prejudiciais e fortalece sua capacidade de construir algo sólido. É como se uma proteção invisível começasse a agir também através da sua consciência, ajudando você a reconhecer o que é certo, o que vale a pena e o que deve ser evitado, trazendo mais segurança nas decisões e mais clareza nas oportunidades que surgem, permitindo que você avance com sabedoria, equilíbrio e confiança, rumo a uma vida mais estável, próspera e cheia de significado.
Ele oferece o discernimento necessário para que você consiga reconhecer a porta verdadeira em meio a tantas ilusões que surgem no caminho, trazendo exatamente a mensagem que seu espírito precisa para que aquele contrato decisivo seja firmado e eleve o nível da sua família. E quanto a Rafael, como é essencial a presença dele para restaurar aquilo que foi ferido pela experiência da perda e pelo medo constante da escassez. Rafael atua na cura profunda, ensinando que a verdadeira restauração financeira começa dentro da mente, especialmente naquela parte que se acostumou a viver com pouco e a aceitar limites que não foram estabelecidos por Deus. Ele alcança a raiz do sentimento de não merecimento e o transforma em uma confiança firme de que o Pai é o dono de toda a provisão, de toda a riqueza e de toda a possibilidade. Quando essas três forças espirituais se manifestam juntas em sua vida, forma-se uma base sólida, um equilíbrio que não se rompe facilmente, um tipo de proteção e direcionamento que a crise não consegue abalar. Com essa cobertura, seus projetos deixam de ser frágeis e passam a ter firmeza, mas é importante lembrar que a atuação deles se intensifica de acordo com a sua conexão com Deus e com a sua disposição de viver com generosidade. Os anjos respondem à vontade divina, e essa vontade ensina que aquele que semeia com abundância também colherá com abundância. Portanto, não adianta desejar intervenção espiritual enquanto se mantém uma postura de retenção, egoísmo ou fechamento. A prosperidade verdadeira exige alinhamento interior, um coração limpo e mãos abertas, prontas para repartir e contribuir. Por isso, é fundamental transformar essa prática espiritual em algo constante, um hábito diário que fortalece sua fé e renova sua percepção. O mundo invisível está em movimento contínuo, e assim como forças negativas não cessam, a bondade e a provisão divina também se renovam a cada novo dia. Ao despertar, direcione sua mente e sua intenção, pedindo proteção para o seu trabalho, clareza para suas decisões e equilíbrio para suas finanças. Aos poucos, sua casa pode se tornar um ambiente onde a gratidão prevalece, onde as palavras negativas não encontram espaço e onde a expectativa positiva cria uma nova atmosfera. Quando isso acontece, algo começa a mudar. Oportunidades surgem de formas inesperadas, caminhos se abrem e recursos aparecem de lugares que antes pareciam improváveis. Isso ocorre porque a energia que você emite passa a atrair aquilo que está em sintonia com ela, funcionando como um sinal que chama para perto aquilo que já foi preparado para você. Antes de concluir essa reflexão, volte seu pensamento para alguém que esteja enfrentando dificuldades neste momento. Alguém que talvez esteja perdendo a esperança ou lutando contra dívidas e limitações. Imagine essa pessoa sendo envolvida por luz, recebendo uma resposta, uma oportunidade, um alívio. Esse tipo de intercessão não conhece barreiras e pode alcançar qualquer lugar, pois nasce de uma intenção sincera. O que você está vivenciando agora pode ser entendido como o início de uma nova fase, um ciclo em que proteção e crescimento caminham juntos. O medo que antes dominava suas decisões começa a perder força, dando espaço para uma postura mais confiante e direcionada. A partir daqui, cada escolha pode ser feita com mais consciência, cada passo com mais segurança, como alguém que sabe que não está sozinho em sua jornada. Mantenha sua mente elevada, focada naquilo que é maior, lembrando que os recursos não são limitados quando vistos sob uma perspectiva espiritual. Existe uma fonte inesgotável de provisão, e ao se conectar com ela, você passa a enxergar além das circunstâncias imediatas. Siga com serenidade, com determinação e com a certeza de que nada se compara ao poder divino que sustenta e conduz. Que a prosperidade se estabeleça em sua vida de forma constante, trazendo equilíbrio, crescimento e paz. E ao olhar para trás, talvez você perceba que muitas situações que pareciam negativas foram, na verdade, formas de proteção, desvios necessários para evitar caminhos que poderiam trazer prejuízo maior. Aqueles negócios que não avançaram, aquelas portas que se fecharam e até mesmo perdas que pareciam definitivas podem ter sido parte de um cuidado invisível, redirecionando você para algo melhor, mais sólido e mais alinhado com o propósito que está sendo construído em sua vida. E o que foi que te impulsionou, mesmo em meio à incerteza, a dar passos em direção ao seu próprio empreendimento e a construir algo que hoje carrega potencial de sucesso? Nada disso aconteceu por acaso,
nem foi fruto apenas de circunstâncias naturais. Houve uma atuação invisível conduzindo cada movimento, fechando portas que poderiam levar à queda e abrindo caminhos que conduzem à vida abundante. Miguel esteve presente como um verdadeiro escudo, impedindo decisões que poderiam resultar em perdas irreversíveis, enquanto Gabriel sussurrava ao seu interior, despertando percepções e alertas que te fizeram mudar de rota no momento certo. Ao mesmo tempo, Rafael sustentava sua mente, preservando sua sanidade emocional no meio das pressões, impedindo que o desespero tomasse conta de você. Quando você reconhece essa assistência divina, algo muda profundamente dentro do seu coração, pois você deixa de se posicionar como alguém que apenas pede ajuda e passa a se enxergar como herdeiro de uma promessa. Em vez de viver dominado pelo medo das crises, da inflação ou das instabilidades do mundo, você começa a confiar em uma provisão superior, uma economia espiritual que não sofre oscilações nem entra em colapso. E há um princípio poderoso nesse processo. A vitória sobre a escassez também se manifesta através do louvor. Quando você escolhe agradecer antes mesmo de ver os resultados, como se já tivesse recebido, você ativa uma força espiritual que rompe barreiras invisíveis. Enquanto muitos esperam o desespero, o seu louvor cria uma atmosfera diferente, uma frequência que atrai imediatamente a atuação dos céus. Miguel, Gabriel e Rafael se movem com liberdade em ambientes onde existe fé firme e alegria constante. Por isso, ao olhar para a maior dívida ou desafio financeiro diante de você hoje, escolha enxergar-lo como algo pequeno diante da dimensão do auxílio que foi liberado ao seu favor. Não permita que a falta ocupe um espaço maior do que ela realmente tem, pois ela é transitória, enquanto a sua herança é permanente. A obra de Cristo não trouxe apenas redenção espiritual, mas também libertação de toda maldição que aprisiona a vida na escassez, abrindo caminho para uma existência marcada pela liberdade, inclusive na área financeira. E à medida que você avança, é essencial manter a constância na oração e na atitude de fé. Se os resultados ainda não se manifestarem imediatamente, isso não significa ausência de resposta, mas sim um processo em andamento. Cada declaração de prosperidade que você faz fortalece a batalha espiritual a seu favor. Cada busca por sabedoria amplia a clareza das estratégias que estão sendo formadas para você. A conquista não acontece de forma instantânea, mas é construída na perseverança, e há uma atuação contínua sustentando você até que alcance um novo nível de estabilidade e honra. Portanto, não abandone os seus sonhos, não recue diante das dificuldades e não permita que pensamentos de escassez definam o seu futuro. Existe um chamado para que você viva em transbordamento, para que seja alguém que lidera e não apenas segue, que tem o suficiente para compartilhar e não vive preso à necessidade. O seu caminho está sendo alinhado para uma realidade de paz, crescimento e abundância. Que a presença divina continue te envolvendo, trazendo direção, proteção e provisão em cada etapa da sua jornada. E que essa consciência se torne cada vez mais clara dentro de você. Prosperidade não é apenas possuir recursos, mas ter equilíbrio, tranquilidade e saúde para desfrutar de tudo aquilo que é conquistado. Há um entendimento profundo nas tradições espirituais de que a riqueza, quando desconectada de propósito e proteção, pode se tornar pesada e desgastante, mas quando alinhada com princípios superiores, ela se transforma em instrumento de luz e bênção. Neste momento, é como se uma proteção estivesse sendo estabelecida ao redor daquilo que pertence a você, criando limites que nenhuma força contrária consegue ultrapassar. Essa segurança começa a ser formada por uma base sólida de proteção, como um escudo que se levanta ao seu redor, garantindo que aquilo que foi conquistado não seja facilmente abalado e fortalecendo a confiança de que você não está sozinho nessa caminhada, mas sendo guiado, sustentado e preparado para viver algo muito maior do que já experimentou até aqui. Você já ouviu dizer que Miguel é visto como o guardião dos tesouros que Deus deseja derramar sobre a terra? E entre todos esses tesouros, o mais valioso que ele protege é a sua própria capacidade de gerar valor, de criar caminhos e de se tornar um verdadeiro canal de bênçãos na vida de outros. Quando sentimentos como inveja ou palavras negativas tentam bloquear aquilo que flui em você, Miguel se posiciona como uma muralha viva, um fogo protetor que impede que a sua fonte seque. A sua espada não existe apenas para batalhas externas,
mas também para romper limitações internas, cortando pensamentos que fazem você acreditar que prosperidade e santidade não podem caminhar juntas. Se em algum momento você sentiu que sua vida financeira ficou estagnada por causa de palavras pesadas ou julgamentos lançados contra você, entenda que há uma força espiritual atuando agora para desfazer essas amarras, liberando novamente o fluxo de abundância que pertence à sua vida. Gabriel, conhecido como o mensageiro divino, carrega consigo um mistério profundo no que diz respeito à prosperidade. Ele está ligado à frequência das oportunidades, à abertura de caminhos que antes pareciam invisíveis. A escassez cresce onde há falta de visão, mas Gabriel atua justamente trazendo clareza, aquele insight que muda tudo em um instante. Existe uma tradição que associa Gabriel ao domínio das comunicações e dos encontros que transformam destinos. E isso significa que, ao se conectar com essa energia, você começa a perceber mudanças sutis, mas poderosas, conversas que abrem portas, conexões inesperadas e oportunidades que surgem no momento certo. Ele também atua, limpando aquilo que você escuta e absorve, afastando conselhos negativos e ideias limitantes vindas de pessoas que nunca construíram aquilo que você deseja viver. Ao compartilhar essa mensagem com outras pessoas, você não apenas espalha palavras, mas participa de um movimento de transformação coletiva, ajudando a romper ciclos de escassez que muitas vezes atingem grupos inteiros. E quando você declara com convicção frases de alinhamento com a prosperidade, você começa a reorganizar o seu interior, criando espaço para aquilo que está por vir. Rafael, cujo nome carrega o significado de cura divina, traz um aspecto essencial para quem deseja prosperar de forma verdadeira e duradoura. Ele é associado à proteção dos caminhos justos, à orientação daqueles que buscam crescer com integridade e propósito. No plano mais profundo, Rafael atua diretamente na mentalidade, especialmente quando ela foi marcada por experiências de falta. Sabe aquele receio constante de não ter o suficiente, até mesmo para o básico? Esse sentimento é resultado de feridas internas que precisam ser tratadas. E é exatamente nesse ponto que Rafael age, restaurando a confiança e trazendo equilíbrio emocional. Ele desperta um novo olhar, ajudando você a reconhecer recursos, talentos e oportunidades que sempre estiveram presentes, mas que talvez não fossem percebidos. Sua atuação também alcança o corpo e o ânimo, principalmente quando o peso das dificuldades financeiras começa a afetar a saúde ou a motivação. É como se ele reorganizasse aquilo que foi desestruturado, reconectando caminhos que haviam sido bloqueados por experiências negativas do passado. Aos poucos, o trabalho deixa de ser apenas uma obrigação cansativa e passa a ter um novo significado, tornando-se fonte de realização e crescimento. Quando você compreende a atuação conjunta de Miguel, Gabriel e Rafael, começa a perceber uma estrutura completa de apoio ao seu desenvolvimento. Miguel representa a proteção contra perdas e ataques que tentam impedir o avanço. Gabriel simboliza a inteligência, a visão e as conexões que geram oportunidades e resultados. Rafael traz a cura necessária para sustentar tudo isso ao longo do tempo, garantindo que a prosperidade não seja apenas momentânea, mas contínua. Com essa união, aquilo que parecia instável começa a ganhar firmeza, e a sensação de crise deixa de dominar o seu caminho, como se já não encontrasse mais espaço para permanecer na sua vida. Pois a partir desse momento você se torna inalcançável pela derrota e visível para o favor divino que começa a se manifestar de maneira concreta na sua vida. Então prepare o seu coração para o fechamento desta mensagem carregada de força e significado, onde direcionamos nossa fé para aquilo que queremos ver estabelecido, trazendo à existência uma nova realidade sobre tudo aquilo que envolve suas finanças e sua caminhada. Neste instante elevamos um clamor com convicção, pedindo que toda influência de atraso, dívida e desordem seja interrompida, como se uma barreira fosse levantada, impedindo que essas forças continuem atuando. Respire profundamente e permita-se sentir essa mudança acontecendo dentro de você, como se uma presença de proteção e direcionamento tomasse conta do ambiente e do seu interior. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos a ativação de uma proteção completa sobre esta vida, como um escudo que guarda, preserva e direciona cada passo. Que toda negatividade lançada contra o sustento desta família seja desfeita, que toda palavra contrária perca sua força
e que qualquer influência que tente gerar perda ou instabilidade seja neutralizada, que aquilo que pertence a esta pessoa seja preservado, protegido e conduzido com sabedoria, que novas oportunidades comecem a surgir com clareza, trazendo crescimento, estabilidade e avanço, que ideias produtivas sejam despertadas na mente, acompanhadas de discernimento para reconhecer o que é verdadeiro e evitar aquilo que pode causar prejuízo, que toda confusão seja substituída por entendimento e toda insegurança por confiança, que a mente seja fortalecida para tomar decisões equilibradas e firmes, que o coração seja preenchido por uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas que sustenta e mantém a direção mesmo diante dos desafios, que todo o cansaço acumulado pelas dificuldades enfrentadas seja dissipado, dando lugar a uma renovação interior que fortalece e levanta novamente, que as marcas deixadas por perdas e frustrações sejam tratadas, permitindo que um novo ciclo comece sem o peso do passado, que caminhos seguros se abram à frente, conduzindo a uma vida mais estável, produtiva e abundante. Declaramos que nenhuma situação de escassez terá domínio sobre esta vida e que toda tentativa de limitar o crescimento será frustrada, pois a partir de agora existe uma cobertura de proteção que acompanha cada decisão, cada oportunidade e cada passo dado. Você passa a caminhar com mais segurança, como alguém que está sendo guiado e sustentado, mesmo quando ainda não vê tudo claramente. Há um direcionamento sendo construído, e isso traz alívio. Aquele peso constante da preocupação começa a diminuir, a mente se torna mais leve e a esperança volta a ocupar espaço onde antes havia apenas medo. Você não precisa guardar essa experiência apenas para si. Ao compartilhar aquilo que está sentindo, você pode fortalecer outras pessoas que também estão enfrentando dificuldades e precisam de um sinal para continuar. Sua palavra pode ser exatamente o que alguém precisa para não desistir. Por isso, mantenha-se firme nessa nova frequência de pensamentos, atitudes e fé. Continue avançando com consciência e perseverança, sabendo que mudanças reais são construídas com constância e direção, que a bênção de Deus Todo-Poderoso alcance a sua vida de maneira completa, envolvendo seu trabalho, suas finanças, sua casa e sua família, trazendo equilíbrio, proteção e crescimento contínuo, e que essa presença permaneça com você em todos os dias, sustentando sua caminhada e fortalecendo cada passo rumo a uma vida mais próspera, estável e cheia de propósito, hoje e sempre. Amém. Eu creio e assumo agora a proteção da prosperidade que se estabelece sobre a minha vida, entendendo que a vitória se manifesta não apenas pela fé, mas também pela ação alinhada com aquilo que é divino e verdadeiro. Siga em tranquilidade, pois não há ninguém comparável a Deus, absolutamente ninguém, e é nessa certeza que se firma a confiança de que existe um cuidado maior conduzindo cada detalhe do caminho. No contexto mais profundo das Escrituras antigas, prosperidade nunca foi apenas sobre acumular riquezas materiais, mas sim sobre ter condições de avançar mesmo em cenários difíceis, atravessar desertos sem ser consumido pela falta e seguir adiante sem que o essencial desapareça. É exatamente esse tipo de movimento que começa a se desenhar na sua vida agora, como se uma nova etapa estivesse sendo inaugurada, não como um fim, mas como um recomeço sustentado por uma provisão que não se esgota. Enquanto ao redor muitos falam de crise, limitação e escassez, existe uma outra perspectiva sendo liberada para você. Uma fonte que não seca e um sustento que não falha, como um fluxo contínuo que ultrapassa as circunstâncias visíveis. Nesse cenário simbólico, a figura de Miguel representa a força que rompe padrões antigos, especialmente aqueles ligados à falta e à repetição de dificuldades ao longo das gerações. Pode ser que histórias passadas tenham deixado marcas, criando a sensação de que certos ciclos nunca se quebram, mas agora imagine esses vínculos sendo desfeitos, como se algo estivesse sendo reorganizado para que um novo padrão se estabeleça. É como encerrar uma fase marcada por dívidas, limitações e impedimentos, abrindo espaço para uma realidade diferente, onde aquilo que é justo encontra caminho para se manifestar. Situações pendentes, processos travados ou recursos que pareciam distantes começam a se movimentar, não por acaso, mas como resultado de um alinhamento mais profundo entre intenção, ação e propósito. Antes de avançar para aquilo que simboliza a clareza e a estratégia,
É importante assumir internamente um compromisso com essa nova fase, reconhecendo que mudança exige participação ativa. Quando você passa a acreditar que sua vida financeira e seus recursos estão sob cuidado e direção maiores, suas atitudes também começam a refletir isso, e pequenas ações ganham um novo significado, como se cada gesto de gratidão, cada escolha consciente e cada decisão bem pensada se tornassem sementes plantadas em um solo fértil. A ideia de compartilhar, incentivar e construir junto com outras pessoas reforça essa dinâmica, pois aquilo que cresce de forma saudável tende a se multiplicar quando não é retido de maneira egoísta. Seguindo essa linha, a presença de Gabriel pode ser entendida como a clareza que surge no momento certo, trazendo ideias, direcionamentos e percepções que antes não estavam evidentes. Muitas vezes tudo começa com um pensamento simples, uma percepção inesperada ou uma direção que surge de forma quase intuitiva. Esse tipo de clareza ajuda a identificar oportunidades onde antes só havia dúvida, a perceber valor onde outros não enxergam e a tomar decisões com mais segurança. É como ajustar a visão para distinguir aquilo que realmente vale a pena daquilo que apenas parece promissor. Essa lucidez permite que você saiba quando avançar, quando recuar e como estruturar melhor seus planos, seja em investimentos, negócios ou escolhas profissionais. Já Rafael simboliza a restauração, não apenas no sentido físico, mas também emocional e mental, especialmente na forma como você se relaciona com o dinheiro e com o próprio valor pessoal. Experiências passadas podem ter gerado medo, insegurança ou até uma visão limitada sobre o que é possível alcançar, e essa restauração começa justamente na forma de pensar e sentir. Aos poucos, a relação com os recursos se torna mais equilibrada, menos baseada em medo e mais fundamentada em consciência e responsabilidade. É como recuperar algo que parecia perdido, não apenas em termos materiais, mas também em confiança e capacidade de gestão. Essa combinação entre força, clareza e restauração cria um cenário mais estável, onde crescimento deixa de ser algo distante e passa a ser construído de maneira consistente. Assim, o que antes parecia bloqueado começa a fluir, o que estava confuso se organiza, e aquilo que parecia inalcançável se torna gradualmente possível, conduzindo você por um caminho em que prosperidade não é apenas resultado, mas também processo, aprendizado e transformação contínua.